Olá pessoal, hoje eu vou fazer diferente, né? Eu vou perguntar como é que você está, se está tudo bem com você. Mas eu quero te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, em homenagem à minha querida filha Tatiana, que também tem o canal dela. E ela sempre cumprimenta as pessoas assim, já pelo momento que a pessoa vai estar assistindo o vídeo, né? Então, mas de qualquer forma, eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Que Deus possa estar protegendo a sua casa desses momentos complicados em que nós vivemos em função dessa pandemia. Mas nós estamos aqui para falar da Bíblia Sagrada, que é justamente um dos amparos, né, que nós temos para esses últimos dias, os últimos dias do planeta. O homem vive buscando soluções para os problemas e muitas vezes Deus concede a oportunidade à humanidade mais uma vez de poder se reencontrar com Ele, né? Dando a cura, dando solução para os problemas que a humanidade busca. Deus é misericordioso e a sua misericórdia se estende para sempre. Mas como nós vimos no nosso último estudo, né? Muita coisa envolve a história desse planeta e da humanidade. E com certeza esse estudo que nós fizemos na semana passada deixou uma série de perguntas em nossas mentes, muita coisa ficou, né, precisando de uma resposta. E uma delas, eu acredito, ou a maior delas, seria a pergunta de qual a verdade então sobre a morte. Nós falamos sobre a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, a primeira morte, a segunda morte, enfim. E então nos vem em mente esse questionamento: qual a verdade sobre a morte? Eu não vou entrar em méritos do entendimento de cada linha, né? Seja ela científica ou religiosa, até porque seria praticamente impossível debatermos todas essas linhas. E a nossa proposta nesse canal também, na verdade, é falar sobre, analisar o ponto de vista bíblico, né? O que a Bíblia nos diz a respeito de cada pergunta que surge em nossas mentes. E hoje essa pergunta sobre o que acontece conosco com relação à morte, né? O que realmente ocorre conosco, qual a verdade sobre a morte. Do meu ponto de vista, agora algo assim um pouco pessoal, todo entendimento sobre o que acontece com o ser humano, seja em qualquer esfera de vida, de morte, de doença, de prosperidade, tudo o que acontece com o ser humano, a gente só vai entender mediante o estudo da criação. Muitos diriam, né, que então eu sou da linha criacionista, aquele que acredita que Deus criou a terra, criou o homem, criou tudo que existe, tudo que nós temos em mãos. Então isso é ser criacionista. Eu creio na criação, eu creio que este mundo surgiu das mãos de Deus, pelo poder do falar de Deus, né? Deus como ação, como verbo, e Jesus ali junto com ele, como diz no livro de João, criou a terra literalmente em 7 dias, assim como está descrito lá no Gênesis. Na verdade é uma questão de escolha. Se você escolheu seguir a Jesus, automaticamente você escolheu seguir os preceitos deixados por Deus e confirmados em Cristo. Veja bem, preceitos deixados por Deus e confirmados em Cristo. Por isso, 2 pontos de vista são cruciais para nós criacionistas, para aqueles que cremos na Bíblia e cremos na criação da humanidade, assim como está descrito na palavra de Deus. Então nós temos aí dois pontos de vista cruciais para entendermos isso. Quero pedir perdão a vocês porque nós estamos aqui com um problema de energia elétrica. A energia está indo e vindo, mas a gente vai tentar dar continuidade a si mesmo. Então, 2 pontos de vista são importantes, tá? Que são eles: a criação do homem, né, é um ponto de vista importante, e a queda de Satanás.
Por que a criação do homem? Somente entendendo como Deus deu vida ao ser humano, nós vamos entender como é que essa vida deixa o ser humano. E a queda de Satanás, porque em função dele, da introdução do pecado e dos enganos dele no planeta Terra, após Deus ter criado tudo perfeito, foi Satanás quem causou esse prejuízo à humanidade, né? Trazendo o pecado, a desobediência, e com ele então ele trouxe a morte. Vamos recordar aqui, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus disse. Se Deus disse, havia alguém com ele. Assim como como João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? Então Deus disse no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar. Então seria o homem superior à criação da terra, aos animais, à natureza, enfim, o homem, o ser superior neste planeta. Gênesis 2, verso 7, também confirma isso. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse verso ele é muito importante para que a gente entenda quem somos nós, né, como criaturas, como criação vinda de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus sopra no nariz do homem o fôlego de vida, e o homem então ele é feito uma alma vivente. Então pó da terra mais o fôlego de vida igual a alma vivente. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Isaías 14, verso 12 ao verso 14, nos fala sobre a queda de Satanás. Eu gosto de analisar através dessa visão, dessa perspectiva do profeta Isaías. Por quê? Porque esse verso 12, ele aponta claramente para Lúcifer. Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. A gente vai estudar lá em Apocalipse e outros livros, a gente vai entender que as estrelas são os anjos, né? Exaltarei o meu trono, colocarei o meu trono acima dos anjos de Deus. E no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui descreve a queda de Lúcifer, quem ele era e com que poderes ele veio para a terra, né? Então ele era um anjo altivo, ele tinha uma posição privilegiada, né? Ele diz, filho da alva. Então Lúcifer cai pela inveja que brota no seu coração, por algo que nós não temos condição de compreender. E isso é uma coisa entre Deus e Satanás, né? Que nós vamos entender lá na frente, quando estivermos com Cristo. Mas mostra quem era o inimigo de Deus, né? Então a criação do homem e a queda de Lúcifer são pontos importantes para nós entendermos a morte. Como nós vemos em Gênesis 2, verso 7, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, lembra que eu falei? Então imagina assim, um boneco de barro, Deus vai ao seu nariz, sopra-lhe a vida e ele então se torna uma alma vivente, um ser humano. Ou seja, a centelha de vida dada por Deus unida ao corpo material é uma alma. Então a alma não é o que está dentro de nós. A alma, na verdade, somos cada um de nós. Vamos ver alguns textos que se referem ao ser humano como alma, para que a gente possa entender a visão do céu a respeito do ser humano e da alma. Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai.
assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma não é imortal. Aqui está dizendo que se a alma pecar, ela vai morrer. Esse episódio ele aconteceu com o povo de Deus enquanto os pais de Israel estavam maltratando seus filhos e achavam que tinham direito, pois os filhos eram deles, né? E Deus então, através do profeta Ezequiel, ele cobra do homem essa autoridade dele sobre a alma do filho, porque assim como a alma do pai pertencia a Deus, a alma do filho também. Vale a gente lembrar que nesse período, naquela região, haviam povos que faziam sacrifícios de criança, né, para agradar os seus deuses. Então o povo de Israel ele estava meio que partindo para alguma coisa desse tipo, né? Era algo muito perigoso e o pai achava que tinha ali direito de detenção sobre aquele filho, sobre aquela alma, que na verdade era a criança. Se nós somos alma, uma criança uma alma, e o pai achava que aquilo ali pertencia a ele, queria tratá-lo como bem entendesse, e Deus então, através do profeta Ezequiel, ele faz uma advertência muito severa, e aqui ele declara com todas as letras: a alma é dele, todas as almas são dele, e a alma que pecar vai morrer. Ou seja, a segunda morte, não vai encontrar a vida eterna. Gênesis 46, verso 27, mais um versículo para nós. Os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas. José teve dois filhos no Egito e são contados como duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Então, quando José traz a família de seu pai para o Egito, ao todo foram 70 pessoas, 70 almas. E os filhos de José que nasceram no Egito eram um total de duas almas, duas pessoas. Deuteronômio 10, verso 22, diz que com 70 almas teus pais desceram ao Egito e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Aqui falando sobre o povo de Israel que havia se multiplicado grandemente lá no Egito, né? Depois de terem ido para o Egito, e lá o povo de Jacó, então de Israel, se multiplicou e ficou incontável, né? Era como as estrelas do céu, uma grande multidão. Perceba como esses versos eles se referem a pessoas como alma, né? Eles lidam diretamente, ó. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Os filhos de José que nasceram no Egito eram duas almas. De todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. E eis que todas as almas pertencem a Deus. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha, diz o Senhor teu Deus, lá em Ezequiel 18, verso 4. A nossa empolgação é tão grande, né? O estudo da Bíblia, cada vez que você se aprofunda nele, ele vai ficando mais gostoso e melhor de você lidar. E eu acabei já pedindo a Deus as bênçãos para estarmos aqui juntos, mas não orei com vocês. Eu gostaria então que a gente pudesse fazer uma pequena oração pedindo as bênçãos de Deus sobre o seu lar, sobre sua casa, sobre o nosso entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, primeiramente, Senhor, quero te agradecer porque o Senhor concede a força e a energia para estarmos aqui juntos. E em segundo lugar, quero pedir perdão a Deus, porque não me dirigi a Ti pedindo a presença do Teu Santo Espírito a fim de que nós pudéssemos compreender. Mas a empolgação e a alegria que está habitando em nós neste momento é um reflexo da presença do Teu Santo Espírito também. Então nós te agradecemos porque mesmo não tendo retirado este minuto para te pedir esta bênção, o Senhor nos concedeu mesmo assim. Nós podemos sentir e perceber a Tua santa presença. Obrigado, ó Pai, porque Tu cuidas de nós. Proteja todos aqueles que estão enfermos, acamados e precisando recobrar a sua saúde. E conforta os corações dos familiares que tiveram suas perdas e por isso choram o seu pranto, mas que um dia todos estejam unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e não venhamos mais precisar chorar de tristeza.
ser conosco, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, é assim, querido, tudo pertence a Deus. Todas as coisas, todas as pessoas pertencem a Deus. Sendo assim, então, com tudo que nós vimos até agora, não fica difícil da gente entender o caminho inverso. Por que o caminho inverso? Porque o contrário da vida é a morte. Você se lembra, nós vimos Isaías 14, de 12 ao verso 14, que fala sobre Lúcifer, né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Então aqui, nós precisamos desse verso para entendermos que a morte foi introduzida na terra, e que ela é o resultado de uma única questão. A morte é resultado da desobediência. Lembra que eu falei sobre ser criacionista, aquele que acredita na criação? Então nós acreditamos na criação e a morte foi introduzida na terra por conta da desobediência do homem. Satanás engana o homem e assim o homem então passa a ser um ser mortal, tem o seu tempo de vida limitado e com o passar do tempo Deus vai reduzindo ainda mais esse tempo de vida. Então o que acontece com a pessoa quando ela morre? Deus concedeu vida ao homem e concedeu vida eterna. E o que ocorre então quando nós morremos, já que Deus nos criou para a eternidade? É fácil para a mente humana crer em questões que nos ligam à eternidade, porque Deus nos criou para a eternidade. Mas com a introdução do pecado, algumas questões precisaram ser resolvidas por Deus. E Deus que toma essas providências então. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui está falando sobre a morte. Que o homem viva até o tempo devido, e o pó então vai voltar à terra como ele era, porque foi da terra que Deus tirou e fez o homem, a parte física, a parte da química, aí da biologia, foi tirado da terra e feito pelas mãos do próprio Deus. Nós vimos isso lá nos primeiros estudos, que Deus moldou com a própria mão, e nós ficamos encantados com isso. E o Espírito que foi dado por Deus, então, volta para Ele que o deu. Se o Espírito volta para Deus, que o concedeu, ele não está por aí vagando, nem tomando providências a respeito daquilo que deveria ter sido feito enquanto estava vivo, mas a gente vai ver isso também mais à frente um pouquinho. No suor, Gênesis capítulo 3, verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então, do suor do rosto, o homem vai trabalhar para poder comer. Após o pecado, é Deus quem diz isso. Do suor do teu rosto você comerás o teu pão, até o dia que você tornar a terra, voltar à terra, que é de onde você veio. Por incrível que pareça, a gente faz um buraco no chão e enterra o corpo, e ele se decompõe ali e se mistura com a terra e ali permanece até a volta de Jesus. Porque dela foste tomado. Aqui está dizendo, Deus está dizendo, dela você saiu, você foi tomado da terra. Porque és pó, e em pó te tornarás. É isso que acontece com o homem quando morre. Então a alma não sai do homem por consequência da morte, porque a alma é o homem. Quando eu morro, é a minha alma que está morrendo. É a matéria sendo separada do espírito, a matéria retornando ao local de onde ela veio, e o espírito retornando para o local de onde ele veio. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem o que hão de morrer. Nós sabemos que havemos de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Estado de inconsciência. Se os mortos não sabem coisa alguma, ele está inconsciente. Nem tampouco terão eles recompensa.
Não há recompensa para os mortos, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, não há ação por parte daquele que foi separado do corpo e o espírito tornou a Deus e o corpo foi ao pó. Não há ação, é o que está dizendo lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então não tem como o morto tomar ação ou ter atitude ou se salvar após estar morto. É preciso tomar essa decisão enquanto nos encontramos com vida. Eclesiastes ainda, capítulo 9, verso 10. Tudo quanto vier à mão para fazer, tudo aquilo que vier à sua mão para ser feito, fazei-o conforme as tuas forças. Lide com tudo que vier à tua mão conforme você pode, você consegue. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então aqui mais uma vez Eclesiastes está dizendo o quê? Quem vai para a sepultura não pode tomar decisão, não pode fazer obra, não pode prosperar, não pode mudar o rumo das coisas e também não tem conhecimento de nada. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim como aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Quer dizer, nem o lugar onde a pessoa viveu jamais o verá de novo ali. Isto aqui, Jó, Eclesiastes, estão falando sobre a primeira morte, tá? Essa morte é onde nós entramos no estado de inconsciência e o corpo volta ao pó da terra enquanto o espírito torna para Deus, né? Se é assim, o que dizer então das aparições e detalhes que são dados comprovando que estamos falando com alguém que é um conhecido? Muitas vezes nós temos comprovadamente experiências vividas por pessoas que se encontram com seus entes queridos. Mas como se a Bíblia está dizendo que isso não é possível? Segundo Coríntios, agora vamos às cartas de Paulo, capítulo 11, versos 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui Paulo está dizendo que Satanás e seus obreiros e seus ministros são fraudulentos e transfiguram-se em apóstolos de Jesus e podem sim fazer essas obras. O próprio Jesus alertou a cada um de nós sobre isso no livro de Mateus, capítulo 24, verso 11, onde ele diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele não está dizendo que vão tentar enganar, não, ele está dizendo que vai enganar mesmo. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. São as palavras de Cristo. Unicamente quem tem a imortalidade, porque a imortalidade ela existe. Deus, quando criou o homem, deu ao homem a condição de ser imortal. Então a imortalidade existe. O próprio Deus é imortal. Os seres não caídos são imortais. Quando eu penso nessa pergunta, eu me lembro da declaração de Lúcifer dizendo que seria igual a Deus. E começo a pensar então, como? Como um ser que não tem o poder de ser imortal, como um ser que é criatura, assim como eu e você, mas ele tem poder, tá? Assim como nós, que foi criado por Deus, poderia ser igual a Deus, se só Deus tem o poder de criar. Como ele poderia viver eternamente sem
se alimentar daquilo que concede a eternidade, que é o próprio Deus, de onde emana a eternidade, o perdão, de onde emana tudo que mantém o ser humano e todo o universo em equilíbrio. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16, nós encontramos o seguinte: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado. A pergunta é, quem unicamente tem a imortalidade? E Timóteo, Paulo aqui, na sua primeira carta a Timóteo, está dizendo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado. Qual o tempo? Tempo do retorno de Jesus. Quem é o bem-aventurado? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o único, poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, no tempo certo, Deus mostrará quem é esse bem-aventurado que tem a imortalidade, que já foi tragado pela morte, mas a morte não o venceu, não conseguiu mantê-lo na sepultura. Aquele que tem, aí Paulo continua, e confirma, e ele, só ele, tem a imortalidade. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Então aquele que tem, aí ele confirma, ele só, somente Cristo tem a imortalidade. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, ao qual seja a honra, poder e sempre eterno. Amém. Eu digo um amém também para esse verso de 1 Timóteo, nesses dois versos, no capítulo 6, verso 15. Amém, amém, glória a Deus por isso, porque nós veremos o bem-aventurado de Deus, o único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que tem a imortalidade e habita em lugar que nós não podemos enxergar. Nós lembra do episódio que Moisés tentou ver a Deus e Deus disse, você não poderia me olhar, Moisés? Vamos fazer o seguinte, você se oculta atrás dessas rochas e assim que eu passar, você então poderá ter um pequeno vislumbre, da minha pessoa, porque você seria consumido se me olhasse diretamente. Quando Deus criou o homem, Deus concedeu ao homem a imortalidade, eu já disse isso, Qual a condição Deus colocou para que o homem vivesse eternamente? Havia uma condição. E olha, toda a palavra de Deus, ela está condicionada a essa mesma, ela nos aponta a essa mesma situação. Toda a palavra de Deus, ela aponta para isso. E o diabo quer te enganar. Ele quer dizer que essa palavra não está mais valendo, que Deus voltou atrás. Se Deus é um Deus eterno e correto e perfeito e justo, como poderia Deus voltar atrás? Se Deus voltasse atrás, o sacrifício de Cristo seria em vão. Mas Gênesis 2, verso 16 e 17, nos mostra uma questão muito importante que vai nos levar a essa palavra que eu quero falar para você daqui a pouquinho. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. Por isso que eu falo, nós precisamos entender a criação para entender qual é o problema da humanidade, qual é o nosso problema. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quantas árvores tinham no jardim? Deveria ser, era muita coisa. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Essa árvore estava no centro, no meio do jardim. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí o diabo vem e diz o quê? Que é mentira de Deus. Que se o homem comesse daquela árvore, certamente não morreria. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí Satanás pega essa questãozinha assim, no dia, certamente você não vai morrer. Deus está mentindo, Deus quer guardar para ele o poder que esse fruto pode te dar. E se você comer, você vai ser igual a Deus. Então Satanás nos leva a fazer exatamente o que ele havia feito.
Ele quer nos levar a duvidar de Deus, duvidar da palavra de Deus, para que o homem seja desobediente. E assim, então, ele quebre essa ligação com Deus que pode nos levar à eternidade, que é a obediência. Se o homem tivesse obedecido a Deus e não comido da árvore que se encontrava no meio do jardim, o homem teria morrido? Não, nós não morreríamos hoje. Satanás teria sido banido do planeta Terra, porque não haveria achado lugar para ele. Porque só havia lugar para ele junto à desobediência. Então Satanás acusava Deus de muitas coisas, e uma delas era de egoísmo. E foi exatamente isso que ele usou para induzir o homem à desobediência. Gênesis capítulo 3, verso 5 explica isso claramente. E quando Satanás fala para Eva assim, né? Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e você então será como Deus, sabendo o bem e o mal. E realmente, não nos tornamos como Deus, tendo o poder de sermos Deus, mas passamos a conhecer o bem e o mal, coisa que antes nós só conhecíamos o bem. Não tínhamos acesso ao mal, né? O mal não existia na terra, era só felicidade. Dessa forma, então, a morte é introduzida na terra, e pela desobediência a terra se torna o lar de Satanás e de seus anjos. Aqueles anjos que ele também, da mesma forma que fez com o homem, ele fez no céu, seduziu a terça parte dos anjos, a terça parte das estrelas, e arrastou com a sua cauda, como diz Apocalipse. Aí nós podemos ver então o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, verso 12 e 13, para a gente entender como que o pecado entrou realmente. Olha o que Paulo diz, quem é o responsável pelo pecado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, não havia morte, a morte foi introduzida pela desobediência, que é o pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então somos filhos de Adão e Eva e somos herdeiros de um mundo que vive em pecado, porque é um mundo desobediente. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então quer dizer, Deus não pediu para que o homem obedecesse e não comesse daquela árvore do centro. Eu não quero entrar agora na lei específica, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, mas na lei simples, lá do Jardim do Éden. Comum de tudo, estejam à vontade, mas essa aqui vocês preservem, porque é para demonstração de obediência, demonstração de que vocês me amam e me obedecem. Então até ali estava tudo certo. Se Deus não tivesse colocado aquela árvore, não haveria pecado, porque também não haveria lei. E tudo seria livre, né? Mas nós precisamos entender que o que Satanás sempre acusa Deus é exatamente de ser egoísta, desonesto, arbitrário. Então aquela árvore foi colocada para que o homem tivesse a oportunidade de mostrar para todo o universo que ele obedecia a Deus por amor, né? E por amor Jesus vem ao mundo morrer no nosso lugar. Então, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Como Jesus considera a morte? Você tem ideia de como que Jesus considera a morte? Sabendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 11, verso 11 a 14. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Lembra do episódio de Lázaro? Nós vimos no último estudo também. Mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo.
Quer dizer, não precisamos ir lá acordar Lázaro. Se ele está só dormindo, a hora que ele estiver satisfeito e recobrado as suas energias, ele vai acordar, né? Não é assim quando a gente dorme? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Jesus estava falando que para Jesus a morte é um sono. E Jesus teve que ser mais claro com eles. E eles pensavam que Jesus falava do sono, e Jesus então diz claramente, né? Meus amigos, meus irmãos, Lázaro está morto. Até quando os mortos em Cristo ficarão na sepultura? Lázaro foi retirado da sepultura. E até quando nós, que morrermos crendo em Cristo, permaneceremos na sepultura? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui diz que quando for dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ficaremos na sepultura até que Jesus retorne. Se estamos na sepultura para sermos ressuscitados na volta de Jesus, como poderíamos ocupar outro lugar? Se só Deus é onisciente. Então o homem não tem como ocupar dois lugares, né? Se o Espírito torna a Deus e o pó retorna ao pó da terra, como nós podemos estar em outro ambiente além desse, né? Então será dada a recompensa aos que participarem da primeira ressurreição. Então essa ressurreição, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e aguardam o seu retorno, será dada a recompensa ao serem levados pelas mãos dos anjos que virão buscar aqueles que ressuscitarão. Nós vimos isso no estudo anterior. E novamente então será concedida a imortalidade e a obediência então estará em nossos corações, pois reconheceremos a lei do amor dada por aquele que nos amou primeiro. Então Deus nos amou primeiro, por isso Ele vem ao nosso encontro e perdoa os nossos pecados. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, do verso 51 ao verso 54. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Né? Paulo falando da morte, agora o contrário de Jesus, né? Chamando a morte de sono. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, aqueles que estiverem vivos por ocasião do retorno de Jesus serão transformados. Os que estiverem na sepultura serão chamados à vida ao soar da trombeta, com a voz do arcanjo, e o poder de Deus então nos levará ao encontro de Cristo. Num momento como num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que interessante, Paulo crendo que Jesus retornaria no período em que ele estava vivo, aguardando Jesus a cada dia. Nós seremos transformados. Nós quem? Os que estavam vivos. Então os mortos seriam ressuscitados e os vivos transformados. Paulo crendo que Jesus estava voltando. A volta de Jesus era iminente logo após a sua partida. Quanto mais hoje, 2000 anos depois. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então aquilo que é mortal hoje será imortal após o retorno de Cristo e após estarmos de novo no relacionamento correto com Deus. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Amém, glória a Deus por isso, porque você é um vitorioso em Cristo Jesus e será ressuscitado ou será transformado ainda em vida num ser incorruptível, num ser sem pecado, num ser com vida e num ser à semelhança daquilo que Deus planejou e criou. Tudo que vimos nesse estudo, ele acontecerá antes do retorno de Jesus.
Por isso é importante o que Paulo diz em 2 Timóteo 2, versos 15 e 16. Querido, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade e evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Aquele que está envolto em conversas profanas e conversas que não levam a lugar nenhum, né? Eles passarão a uma impiedade ainda maior. O coração endurecerá ainda mais e irá crer muito menos na palavra de Deus. Por isso, vamos nos deter no verso 15 de 2 Timóteo, capítulo 2. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E que Deus nos abençoe e que nós possamos estar prontos no momento do retorno de Jesus ou no momento em que tivermos que fechar os nossos olhos e entregar o nosso espírito a Deus, assim como o próprio Jesus o fez. Entregou a carne à terra e o que Jesus falou na cruz foi: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. O próprio Cristo entregou o espírito a Deus, né? E Deus tomou para ele o que lhe pertencia, enquanto a carne e o pó de Jesus foram sepultados. Mas não havendo pecado em Cristo, não sendo ele um ser normal neste mundo, o Pai então lhe devolve o Espírito e ele vence a morte, porque nele não se achou pecado ou culpa alguma. E é por isso que somente Jesus pode nos conceder o perdão e nos conceder o que realmente necessitamos para estarmos no céu com Cristo e com Deus e sermos essa criatura que Deus criou desde o princípio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa livrar a sua casa de todo mal e estar presente todos os dias em tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, com grande alegria, Senhor, nós reconhecemos a vitória em Cristo Jesus, já que nós por nós mesmos não podemos encontrar o caminho para estarmos aptos a viver contigo, pois a tua glória nos destruiria no primeiro instante. E é por isso que somente aqueles que se humilharam, que se prostraram diante da presença do teu Filho amado e estenderam a mão para receber o perdão que vem dos céus na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, poderão, ó Pai, estender o sorriso e alegre se encontrarem com Jesus nas nuvens dos céus. Obrigado por esta bênção maravilhosa. Continue a proteger-nos, a proteger cada lar que precisa da tua proteção e acalenta os corações daqueles que estão abalados, desalentados e destruídos. Recompõe-nos, ó Pai, na pessoa de Cristo Jesus e na esperança da salvação que o Senhor nos concede nele, pois é em nome dele que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amado, até o próximo encontro e eu estou muito ansioso para estar com você novamente, porque não existe nada melhor neste mundo do que estudar a palavra de Deus e poder encontrar a verdade. Nós não queremos nos estender mais, queremos ficar com os pensamentos que foram nos trazidos até aqui. Que o Espírito Santo te abençoe, te guie, tire as suas dúvidas e lhe conceda a paz em nome de Jesus. Amém.